Então, boa noite, pessoal. Como vão vocês? Espero que estejam bem. Vamos iniciar a aula de hoje, fazendo um breve comentário sobre a prova. Eu pesquisei o resultado final da prova de vocês e fiquei muito surpreso porque a média chegou a quase 9, né? Então, isso significa que a média chegou a quase 900 pontos de 1.000 possíveis, né? Então, isso me deixou muito satisfeito e certo que vocês tiraram o máximo proveito da prova. Primeiro, pelo tempo que vocês tiveram para receber, para responder. E segundo, acredito muito que vocês tenham aproveitado o conteúdo e tirado realmente esse proveito que eu espero que daqui para frente vocês continuem no mesmo caminho. Então, da minha parte, meus parabéns. E hoje nós começamos o segundo bimestre. Então, o conteúdo que que eu vou ministrar nessa noite será referente ao segundo bimestre. Então, só para vocês anotarem, né, para o futuro próximo, a avaliação do segundo bimestre, né, então prestem bastante atenção. A prova de segundo bimestre vai oferecer para vocês o conteúdo total, desde a unidade 1 até a unidade 4. Então, vou repetir. A avaliação, a prova oficial de segundo bimestre, ela é acumulativa. Então, ela vai conter conteúdo de toda a disciplina desde a unidade 1, tá? Que fique isso bem claro e espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Não. Tá? Então, Ô, professor, pode... Ah, desculpa, Diego, pode falar. eu tenho uma. Então, pra gente dar aquela revisada toda, é só lendo aquela apostila que o senhor deu, né? Isso, na verdade, é o livro didático aquela lá, tá? É o mesmo livro que compõe a disciplina de Direito Empresarial. Então, como vocês estão iniciando a trajetória agora, o nome Direito Empresarial passou para a Legislação Empresarial Aplicada, tá bom? Sim. Então, eu vou pegar os conteúdos desta prova, né, e vou oferecer mais ou menos no equilíbrio entre primeiro e segundo bimestre, tá? Então, avisem os colegas para que eles não percam de vista que não é a partir da unidade 3 e 4 que vai ser oferecidas perguntas para vocês na avaliação. Ela vai ser composta de todo o conteúdo, desde a unidade 1 até a unidade 4. Vocês me ajudam a compartilhar isso com os colegas? Sim, pode deixar, a gente vai falar. Tá bom, Diego, muito obrigado. E os demais também, por favor, né, se caso houver qualquer tipo de problema aí de contato, né, quanto mais disseminado for a informação, melhor. Inclusive, vai estar gravado na aula e a qualquer momento vocês podem recuperar isso lá no portal, tá? Então, mais uma vez, os parabéns, né, e quero crer que a nota seja agora de 9 para cima, hein? Conto com vocês. Da minha parte, o melhor conteúdo a gente vai oferecer, agora depende de vocês também. Pois não, Amanda, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar obrigado. Não, mas parabéns mesmo, isso é meritocracia, né? Então, os méritos são de vocês. O que nós fazemos como professor é tentar lembrar vocês dos principais conteúdos, das principais ideias e fazer vocês raciocinarem, né, para responder uma pergunta com bastante tranquilidade. Isso podem apostar que será do início ao fim nessa mesma composição de objetivo, tá bom? Então, eu quero compartilhar com vocês, é uma praxe, né, é normal isso de acontecer, sempre na aula seguinte à prova, né, nós apresentamos a chamada vista de prova, tá? Então, eu quero buscar aqui para poder compartilhar com vocês. Só um instantinho, por favor.
Fala, tô em aula, cara. Fala. Ah, tô em aula. Vocês conseguem enxergar? Sim, professor. Sim. Na laje. Eu não estou conseguindo ver. Não entendi, Diego. Na laje. Professor, eu não estou conseguindo visualizar nada. Quem que está falando, por favor? A Stephanie. Oi, Stephanie. Desculpa que aqui está só o STE, então não consigo identificar. Oi? Stephanie. Tá bom. Então, Stephanie, você não está conseguindo visualizar? Não. Será que eu saio de novo e entro para me ver? Esta é a sugestão que eu vou dar a você. Por favor, eu te espero, tá? Tá bom. Vamos aguardar a Stephanie retomar a conexão. Mas eu não estou conseguindo visualizar nada. Você conseguiu sair, Stephanie? Saí e entrei novamente. Não, porque quando você sai e retorna, eu preciso te autorizar. Peraí. Que eu só coloquei lá reingressar novamente. Não, precisa sair mesmo e retornar no link. Tá, vou sair. Todos os demais conseguem, né, enxergar, né? Sim, professor, tô vendo. Vamos ver se a Stephanie agora consegue visualizar. Agora eu consigo. Ah, então tá bom, Stephanie. Obrigada. Nada, disponha sempre. Então, pessoal, essa é a vista de prova, tá? Então, quero passar para vocês. Essa foi a pergunta número 1 que eu ofereci na prova para vocês, né? Então, aqueles que chegaram há pouco, né, eu acabei fazendo um comentário de que o aproveitamento da sala chegou a quase 900 pontos. Então, reforço, né, a minha satisfação, né, e provocar vocês sempre para que não deixem cair o nível de atenção, de disciplina, e que seja daí para frente sempre o aproveitamento de vocês, tá? Então, a primeira pergunta, levei vocês a lembrar um pouquinho da história, inclusive nós fizemos o simulado, né, que antecedeu a prova, e o comentário era essa palavra aqui, né, porque em Roma, né, na época romana, não existia um conjunto, um ordenamento jurídico, né, que pudesse cuidar, né, especificamente do direito comercial. Eram muitas fragmentações de lei. Então, eu com isso, eu busquei a atenção de vocês com relação à pergunta. E isso precisa sempre acompanhar vocês em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de prova. Nunca perca de vista a atenção na pergunta ou na sequência da pergunta, né? Porque a gente pode ser levado aí a muitos equívocos, né? Sem prestar atenção, né? De que um não estaria aqui no lugar do já, tá? Então, a resposta correta seria a letra A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 ela é falsa. Falsa no sentido de que não havia um conjunto de leis, tá? Na segunda pergunta, né, falamos um pouco do direito empresarial como órgão regulador de atividade econômica, e aí a pergunta era bem específica, que inclusive tratei com vocês, né, genericamente no simulado, né? Então a pergunta qual era? Na realidade, quanto às atividades econômicas, né, as pessoas que são impedidas, né? Então, nós tínhamos aí um conjunto de 4,
né, possibilidades que estavam corretas, e a última era a única que não refletia a realidade, porque o médico coordenador de clínica médica, né, ele tem uma atividade, como diz lá na legislação, uma atividade organizada. Então, ele tem capital, ele contrata a pessoa, porque ele é um coordenador de clínica, né? Então, ele provê recurso para os insumos, ele investe em insumos, né, materiais, máquinas, equipamentos, enfim. Mesmo que ele também atenda clientes, né, mas ele, sendo coordenador, ele pode sim exercer atividade empresarial. Então, a resposta correta era a letra E, né, sendo a última letra F, né, de falso, que seria no caso do médico coordenador. Terceira pergunta era mais para vocês lembrarem conceitos, né? Conceito de fontes de direito. Então, as fontes de direito estabelecem as regras gerais, a regulamentação geral, né, de todos como é que eu posso dizer, as quais os elementos concorrem para a criação de leis e materiais, né? Então, dentro do contexto, nós tínhamos as fontes materiais e elementos formais. Então, a letra correta era a letra B, tá? Na pergunta número 4, nós estamos falando de princípio do direito, né? Os princípios que norteiam o direito empresarial, né? E dentro do rol de possibilidades, nós tínhamos aqui o segundo elemento, que não condiz com a realidade, porque dentro dos princípios gerais do direito, não existe essa possibilidade de proibição de contratação. Eu posso contratar quem eu quiser, posso contratar mão de obra CLT, posso contratar mão de obra autônoma, eu posso contratar serviços, né? Enfim, então, essa segunda proposição não condizia com a realidade, né? Como um princípio. E a última, né, que a palavra poderia ser parecida foneticamente, né, mas a realidade é função social. Então, não somente a empresa é responsável por manter um ambiente salubre, um ambiente próprio para o trabalho, cuidar da saúde, monitorar a saúde dos seus empregados, prover recursos para que as pessoas exerçam suas atividades, suas funções. Então, a empresa tem essa função social interna e a função social externa, porque ela não pode causar nenhum tipo, né, de prejuízo para o meio ambiente ou a comunidade que está ali em torno, né? Então, ao invés de racional, seria a função social, né? Então, a letra C era a que condizia com a realidade, né? Então, o segundo elemento falso, e o último elemento, função racional, né, também como falso. Na letra 5, na pergunta número 5, né, nós estamos falando do termo empresário, né? Então, se vocês lembrassem lá das perguntas iniciais, né, o profissional que exerce atividade econômica organizada, no caso do médico lá, coordenador, que eu coloquei numa pergunta, tá? Então, o que nós temos ali? Né? Nós temos a letra E como sendo a correta, né? Por quê? Porque ao utilizarmos o termo empresário, estamos referindo àquele que não exerce profissionalmente. Isso é uma inverdade, porque a definição de empresário é aquele que exerce, sim, profissionalmente, atividade econômica organizada. Então, por isso que a afirmativa 1 era falsa e a 2, sim, né? Então, se houvesse aí realmente qualquer tipo de dúvida, na sequência, no parágrafo seguinte, né? Então, na letra B já iria contra esse não aqui, né? Então, ó, desenvolver atividade econômica de forma organizada. E a letra A, ser profissional. Tá? Então, um está contradizendo o outro. Tá? Então, a letra E seria a alternativa que mais iria refletir a verdade em termos de resposta. A pergunta número 6 eram as características da sociedade anônima, né?
Então, a sociedade anônima é composta por capital dividido em ações, né? As ações são negociadas na Bolsa de Valores, né? Então, nós temos aí uma legislação específica, né? Só reiterem aqui, tirem esse zero aqui, a Lei 6.404, né? Não tem esse zero aqui não, de 1976, né? Então, capital dividido em ações circuláveis, né? Eu posso circular com essas ações a qualquer momento, em qualquer lugar. Limitação da responsabilidade pessoal dos acionistas e pagamento de dividendos, né? Então, nós explicamos em aulas passadas que dividendo é o sinônimo de rentabilidade, dessa diferença entre o depositado e o investido, né? Então, a lucratividade, no caso da lei das sociedades anônimas, né, por ações, chama-se de dividendos, né? Dividir parcelas adicionais àquilo que está sendo investido, tá? A pergunta número 7, a responsabilidade subjetiva, né, no caso, está associada ao ato culposo, né, ou danoso, o qual não tem intenção de causar o dano. Já, né, a objetiva, o ato praticado, está diretamente relacionado ao dano causado. Então, quando nós falamos de responsabilidade subjetiva, nós temos aí uma certa dificuldade de se apontar responsáveis, né? Então, parte-se do princípio de que ou não tem a intenção de causar prejuízo ou tem a condição. Então, ela é subjetiva porque requer aí um elemento de análise um pouco mais demorado. A responsabilidade objetiva, não. Ela, quando tem lá o ato praticado pelo agente, né, está diretamente relacionado, quando não existe dúvidas sobre a responsabilidade sobre o dano, tá? Então, o que a gente chama de culpa, né, e dano, no caso da legislação empresarial, ou na legislação penal, culpa e dolo, tá? Que diferencia a intencionalidade, né? Então, se tem intenção, ela é objetiva, e se não há intenção, ela é subjetiva. Pergunta número 8, né? Dentre a relação de culpa, né, e produção de um resultado que não foi almejado pelo agente da conduta, né? Então, estamos falando de culpa. Então, a culpa é quando não há intenção de se causar prejuízo. E o dolo ou dano, no caso, é a intenção do agente em produzir o resultado. Então, dentre essa perspectiva, né, então, dentro da responsabilidade civil, né, quais são as dimensões desse tipo de culpa e de dolo, né? Então, nós tínhamos ali apenas os 3 primeiros elementos que faziam parte desse item chamado responsabilidade civil, e menos, com exceção do nexo causal, né, que não é um pressuposto, né, não está inserido, no caso, no tema culpa, mas sim como pressuposto, pré-requisito, que é um item anterior que nós falamos sobre nexo, né? Quer dizer, causar, gerar intenção a partir do dano causado ou do prejuízo também causado pelo agente que está produzindo esse resultado, né? Então, todas as 3 primeiras eram verdadeiras e apenas a última, né, que é falsa. Tem um pequeno feedback aqui para depois vocês poderem se orientar, tá? Na pergunta 9, né, sobre protesto de títulos, vocês me ouvem, não? Agora voltou. Desculpa, foi um problema de sinal do Wi-Fi. Normalmente acontece isso, tá? Então, a resposta correta, letra C, né? Somente os 2. O item 3 é completamente o contrário, né? Porque o protesto, sim, requer registro num tabelionato específico,
Então, é um ato solene, sim. Tá? Então, a primeira e a terceira não condiziam com a realidade, ficando apenas a segunda e a quarta afirmativa. E a 10, né, o propósito da responsabilidade civil subjetiva, né, nós temos aí a resposta, a letra A, né, o item 1, que são pressupostos, né, a conduta culposa do agente, né, como eu disse para vocês, a subjetividade, ela não gera a intenção propriamente dita de causar o dano, né, e o item 3 é errado. Por quê? Porque a pessoa jurídica, detentora da honra subjetiva, no caso da conduta culposa, né, não pode sofrer danos morais. Né? Então, aqui está escrito pode, né? Então, na realidade, não é essa proposição que seria mais correta. Então, eu gostaria de saber de vocês qual foi a satisfação de vocês. Eu disse que, da minha parte, eu estou extremamente satisfeito. Agora eu queria ouvir vocês a respeito disso. O que vocês acharam do resultado, da performance de cada um de vocês aí? Bom, vou começar por mim. Pois não, Steph. Eu achei que eu não fui muito bem na. Fiquei muito chateada com isso. Eu tirei só 6. Desculpa, Stephanie, não ouvi o final. Eu falei que eu não fiquei contente com o meu resultado. Sim, mas por algum motivo em especial que você quer compartilhar com a turma? Eu espero que todos saiam bem na próxima também. Aham. E vamos seguir. Sim, o professor é muito bom. Você explica bem a sua matéria. Diferente dos demais. Muito obrigado, Stephanie. É sempre um prazer ter um feedback positivo assim. Obrigado. De nada. Alguém mais? A interpretação dava boa também, professor. Entendi muito bem. Foi bem proveitoso para você, Amanda? Sim, eu consegui entender. Ficou Inclusive, foi satisfeita? uma das únicas que eu entendi assim melhor. Ai, que bom, Amanda. Isso me deixa muito satisfeito. Né? A gente faz com extremo carinho, pode ter certeza disso. Mais alguém quer dar um feedback? Licença, professor. Claro. Pode Pois não, falar. Tia? Não, você tem prioridade, por favor. Professor, só agradecer aí a sua matéria, né? Que a gente tirou uma nota boa em uma disciplina tão boa e tão importante, né? Que é a legislação. E fico grato aí por você gostar de dar aula para a gente também, né? Porque não é só dar aulas, o prazer também vale muito também, né? Isso não tem a dúvida. E mais uma dúvida, queria que você esclarecesse para a gente aí como que é essa forma de fechamento do semestre aí para a gente aí. Porque a gente está vendo que as aulas vão se estender online, né? Vai ser dificilmente aí até esse próximo mês a gente ter aula presencial. Antes de responder a sua pergunta, eu queria saber se eu respondi aquela primeira pergunta. Você me perguntou o que eu tinha achado do resultado, e eu disse a vocês que eu fiquei muito satisfeito realmente com o aproveitamento, né? Quase 900 pontos de 1.000 possíveis, né? Então, me deixou realmente muito satisfeito e envaidecido. Agora, com relação a fechamento, Diego, Perfeito. vocês têm aí várias atividades que precisam ser cumpridas ao longo do bimestre e semestre. Uhum. Vocês têm, da parte que compete ao professor, né, as atividades em sala, né, que na realidade estamos fazendo de forma virtual. Então, vocês têm lá um limite de pontos. E lá no portal, né, inclusive, vocês podem procurar o manual do aluno lá, né, para poder também se basear caso tenha alguma dúvida. Segundo elemento são as avaliações oficiais, né, que vocês sabem que vocês têm de 0 a 1.000 pontos para poder aproveitar esses 1.000 pontos.
Além disso, vocês têm as atividades que vocês realizam diretamente no portal, né? Não sei se você tem feito todas essas atividades. Então, como eu tive um problema no computador, eu comecei a fazer hoje. Aham. Mas Mas, eu creio que até domingo eu já consigo zerar só a matéria. Só ficou faltando só a matéria, infelizmente. Mete o louco. Justo a minha, Diego? Justo a sua, professor. Porque aí eu fiz matemática, gestão, um pouquinho de matemática, e aí o meu computador deu pau, até que eu não consegui entregar o seu trabalho. Entendi. Não, mas quanto a isso, fique tranquilo que eu vou entrar lá no meu e-mail, recebo, te dou um ok sim, tá? Não vai ficar sem avaliação, não. Muito obrigado. Então, Diego e demais alunos, é só vocês cumprirem, não sei se vocês têm desafio nota máxima, também que faz parte. Então, a orientação que nós damos é a seguinte, não percam de vista o cumprimento dessas atividades além da aula do professor, para que vocês se mantenham tranquilos, façam no tempo correto, não deixem isso para o último momento, né? Porque a gente conhece muito e sabe muito bem por experiência própria que quando chega no final acumulam as coisas, o tempo é curto e muitas vezes o resultado não é aquele que a gente espera, né? Então, fazendo isso, Diego, vocês não têm o que se preocupar com relação à pontuação, não, tá? Não, ok, professor, legal. Tá? E aí, qualquer dúvida adicional, por favor, me procurem lá no meu e-mail corporativo e fica à disposição de vocês, tá? Pode deixar, professor. Então, pessoal, mais alguém gostaria de dar um feedback? Se foi bom, se foi ruim? Críticas também são importantes, que faz a gente melhorar sempre, né, a nossa metodologia didática. Por favor, fiquem à vontade para falar, gente. Acho que o Fabrício queria falar alguma coisa. Pois não, Fabrício? Flávio, quer falar alguma coisa, Flávio? Bom, gente, eu acho que pelo silêncio, acho que deve estar todo mundo satisfeito. Era que eles estão Espero ver. tímidos, professor. Hã? Estão tímidos. São tímidos, né? Mas isso a gente vai, vamos dizer assim, tirando um pouco essas barreiras, porque é importante vocês participarem, né? A voz de vocês, ela é fundamental para a gente sempre procurar melhorar aquilo que não está ainda tão bom para vocês, tá bom? Sim. Então, gente, pois não, Amanda? Só concordei, só, professor. Se desse para colocar um joinha, né? Então, seria melhor. Então, tá bom. Gente, então, como eu disse no início, nós começamos o segundo bimestre, né, a partir desta noite. Então, nós vamos percorrer as unidades 3 e unidade 4 até o final deste bimestre. Tá? Só lembrando que a prova de vocês vai compor das unidades 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre propriedade industrial, né? Quer dizer, como é que eu posso ter posse, né? Ser o responsável proprietário, né? Seja por um desenho, ou seja por uma marca, né? E quais são os seus reflexos. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com o mercado consumidor, então, num primeiro momento do primeiro bimestre, falamos muito de empresa, né? Quem é impedido, quem pode ser empresário, definições, fontes do direito. Agora vamos olhar para o outro lado, que é o lado do consumo, né? Então, conhecer o consumidor, né? Seus direitos e deveres. Vamos falar do Código de Defesa do Consumidor. E aí, continuamos a falar do consumidor na seção 3.3.
né, que são as relações de consumo e as penalidades quando se praticam, né, de forma abusiva a relação comercial. Eu disse a vocês e lembro, né, de que o direito empresarial, né, a legislação empresarial aplicada, ela é uma composição, um ordenamento de regras, né? Eu disse a vocês que os dispositivos de regulação, eles conduzem a conduta coletiva, seja de empresas, empresários e também consumidor, né? O consumidor precisa saber que ele também tem limites, né? E esse consumo, né, ele também é regrado. Então, vamos olhar um pouquinho para os dispositivos disciplinares, né? O que são esses dispositivos? São as penalidades caso, né, dentro da relação comercial, se pratiquem abusos, né? Atos ilícitos que não estejam contemplados no regramento jurídico. Aí vamos falar um pouquinho também sobre sistemas de responsabilidade, falamos um pouco lá atrás sobre responsabilidade civil. Vamos aí ampliar um pouquinho mais o conhecimento, né, sobre responsabilidade, seja da empresa, e agora a responsabilidade de fato e de direito do mercado consumidor, né? Nós estamos aqui falando agora da unidade 4, né? Vamos falar de falência e recuperação judicial. Então, isso é importante que vocês conheçam, né? De que o Estado, o município, o Estado ou o país, eles têm regras não rígidas a ponto de não querer que as empresas continuem caso tenha algum tipo de problema durante a sua trajetória. Muitas empresas, muitas vezes, têm problemas financeiros. Atualmente, vocês sabem muito bem o quanto as empresas estão sofrendo, né, para manter a sua atividade econômica, manter pessoas trabalhando, né, sendo que estamos aí numa pandemia que, né, está trazendo muitos reflexos negativos economicamente falando para essas empresas. Então, é papel do Estado, né, como eu disse, falo de Estado, é município, Estado e a federação, de poder também, né, ao máximo, poder amparar essas empresas, né, evitando que essas empresas deixem de existir, né, porque uma das funções sociais da empresa é gerar emprego, né, e a geração de emprego traz o salário, e o salário traz a relação de troca, e a economia vai se movimentando em cima disso, né? Então, nós vamos falar aí da falência e da recuperação judicial ou extrajudicial. Então, eu posso ter aí uma empresa passando por problemas e nem precisar de uma ação judicial do Estado, né, para que haja acordos, para que haja realmente condições desses empresários e empreendedores poder sanar suas dívidas, né, poder pagar realmente aquilo que precisa ser pago, né, dentro das condições que o Estado oferece para esse pagamento, né? Então, a gente sabe que existem refinanciamentos, parcelamentos, cabe a iniciativa do empreendedor e o fôlego dele também para poder passar por essa, vamos dizer assim, esse problema circunstancial, muitas vezes que é financeiro, e poder retomar suas atividades de acordo com o que era antes. E vamos falar também sobre desconsideração da personalidade jurídica, né, que trata um pouquinho sobre quando essas empresas deixam de existir, quando essas atividades econômicas deixam de representar uma atividade econômica, tá? Então, a de hoje nós vamos no 3.1, compreendendo a propriedade industrial, tá? E seus reflexos. Então, o termo é a propriedade industrial. Nós não estamos falando aqui de marca, nós estamos falando de algo relacionado à indústria, tá? Então, aí está a fundamentação teórica e legal, né, do Código Civil, que fala que propriedade, né, então, quem
tem propriedade, tem direito de gozar, dispor, né, das coisas de modo pleno, com exclusividade. Então, somente uma personalidade jurídica pode gozar e dispor de modo pleno, de acordo com os limites, e quando eu falo limites, nós estamos falando de contexto de regulação, então é preciso seguir regras e obrigações impostas no ordenamento jurídico. Então, só se tem propriedade quando se respeitar limites e obrigações, né? É muito simples, né, dos empresários, pessoas físicas, pensar apenas em direitos, né? Muito se fala de direito, mas pouco se fala de deveres, né? Então, existem limites até onde eu posso ir, e eu preciso cumprir certas regras para poder estar dentro desse processo de limitação. E aí está a fundamentação teórica, caso alguém tenha alguma dúvida em saber o que significa propriedade. Agora nós estamos falando de propriedade intelectual, tá? É a área do direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção que venha do seu intelecto, seja nos domínios industrial, científico. E aí eu faço um parênteses, porque eu me enquadro, né? Vocês sabem que eu sou escritor, então eu produzi 4 obras, né? 4 livros, que saíram do meu intelecto, né? Então elas foram extraídas, toda a produção saiu do meu intelecto, né? E gerou um livro. Então, a editora que acreditou nessa minha produção, ela foi, né, comprou os direitos autorais, então ela me representa perante a sociedade acadêmica e distribui esses livros, né, para uso geral, no caso acadêmico. Então, quando a editora ela acredita nesse projeto, ela faz os devidos registros. Se vocês tiverem qualquer livro, né, na residência de vocês, livros acadêmicos, vocês vão ver que lá na contracapa tem uma área lá onde você vai ver lá o ISBN e um número enorme, né? Então aquilo chama-se Certidão de Nascimento da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É onde são arquivados todos os registros de produção intelectual. Então, eu tenho a felicidade de estar dentro dessa propriedade intelectual pelo fato de eu ter produzido 4 livros e esses livros terem sido publicados, registrados e estar aí nas livrarias para comercialização. Então, eu fiz só esse parênteses para vocês entenderem um pouquinho. O artístico, né? O direito de obter recompensa, então, como eu disse, a editora comprou os direitos autorais, me representa e me paga periodicamente uma comissão por essa venda, né? Então, eu criei o livro, vendi o direito, mas não deixo de ser proprietário daquilo que eu escrevi. Então, o direito apenas de me representar perante a sociedade acadêmica, tá? Então, eu obtenho recompensa pela minha própria criação. E quem determina todo esse contexto jurídico é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, nós temos aí 2 categorias, né, dentro da propriedade intelectual, que é a propriedade industrial, que é regido pela Lei 9279, de 96, e aonde eu estou são direitos autorais, né? Então, que abrangem trabalhos literários, artísticos, eu coloquei alguns exemplos, e a fundamentação teórica relacionada a isso. Vocês entenderam esse parênteses que eu dei para vocês? Ficou mais fácil de entender? Hein, pessoal? Ficou sim, professor. Ah, legal. Então, vamos seguindo. Agora vamos ao direito industrial,
tá? Então, na indústria, nós temos a concessão de direito, né, de propriedade, né? No caso, são as patentes, que também são certificados, são documentos jurídicos, né, que atestam que aquela invenção, né, seja original, nunca existiu, então é uma invenção, ou que ela seja uma melhoria de algo que já existe, tá? Então, patente de invenção é quando você ou qualquer pessoa inventa algo que não exista no mercado, no mundo, tá? Então, o órgão competente que vocês vão ver mais à frente, ele concede, por isso que a palavra está aí, concessão, ele concede um certificado que chama-se patente, né, com número de registro para o inventor. Então, dali para frente, tudo que vier ser melhorado naquela invenção passa a ser modelo de utilidade, tá? Nós temos o número 2, registro de desenho industrial. Então, qualquer tipo de máquina, equipamento que não exista, né, que seja original e que isso tenha funcionalidade na indústria, então esse mesmo órgão ele registra como um desenho ligado à indústria, tá? E o registro de marcas, né? Então nós vamos ver aí esses três agora em seguida. Então, como eu disse, o órgão responsável por conceder, né, as patentes, realizar os registros, sejam eles de desenho industrial ou de marca, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, tá? Então, o INPI, ele concede o direito, né, através do registro, ao autor por meio de documento, né? Então, esse documento é um certificado. E a partir daí, ninguém, caso após o registro, né, deixo isso bem claro, após ter o registro, ter a numeração, e isso tenha sido pacificado, ninguém mais pode usar, né, do direito de replicar aquilo que é seu, né, por direito. Então, no meu caso, meu livro, se alguém copiar meu livro e oferecer no mercado, ele está transgredindo as leis de direitos autorais, né? Que muitas vezes a gente fala de verossimilhança ou chamado plágio, tá? Então, a patente de invenção é o ato original e inventivo, tá? Então, ela precisa, eu coloquei aqui bem em vermelhinho, ela precisa trazer novidade, né? Então, o novo para aplicação na indústria. Então, a partir do momento que o INPI valida esse procedimento e gera o certificado de patente, esse certificado vai amparar o inventor durante 20 anos, depois de pagamentos, né, de taxas e outros emolumentos. Então, durante 20 anos, esse inventor ele é amparado pela legislação do direito industrial, tá? E o que seria uma patente de invenção, né? Então, nós vemos aqui o Graham Bell, né? Ele inventou o telefone, né? Então, essa é uma aplicação. Depois nós temos aí outros, né, que vieram a inventar, mas eles vieram modificar a funcionalidade. Então, a patente de invenção é para o telefone, tá? Seguindo. Patente de modelo de utilidade, né? Então, objeto de uso prático ou parte deste, também de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, tá? Então, se eu venho melhorar alguma coisa, deixa eu voltar um pouquinho. Então, estão vendo essa evolução do telefone? Então,
A partir da patente de invenção, todas as demais são patentes de modelo de utilidade, quer dizer, eles foram melhorados a sua funcionalidade, que é o que diz aqui, tá? Nesse caso, a partir do certificado, ele tem validade de 15 anos. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Quem inventou o ferro de passar roupa, aquele ferro bem rústico, né? O primeiro ferro, então ele recebeu uma patente de invenção, tá? Então, um número, um certificado, dando a ele direito de inventor original. Agora, aqueles que vieram e transformaram o ferro de passar roupa original em algo com temperatura, com vapor e tudo mais, isso chama-se patente de modelo de utilidade, tá? Diferente da patente de invenção. Ficou claro para vocês, pessoal? Por enquanto? Perfeito, Sim. professor. Eu acredito muito na minha didática como professor que o exemplo, muitas vezes, ele elucida muito as dúvidas, né, do aluno. Então, muitas vezes, um simples desenho já dá a nítida certeza de que aquele conteúdo um pouco mais técnico, né, juridiquês, a gente fala, ele se torna um pouco mais prazeroso para poder entender, tá? E quais são os requisitos para que se obtenha esse registro, né? Então, no caso da patente de invenção, né, ou de modelo de utilidade, ele precisa apresentar novidade, então o INPI, ele vai fazer uma avaliação, uma pesquisa, para saber se aquele invento realmente traz novidades, ou se é mais um, né, que já existe. Então, a atividade desse produto, ele precisa também ser uma atividade inventiva, de aplicação industrial, para que o INPI consiga realmente gerar o certificado, né? E que esse produto, ele tenha desimpedimento. O que significa dizer? Que essa novidade não pode impactar na moral das pessoas, nos bons costumes, e muito menos na saúde pública. Ele não pode trazer prejuízos à saúde de ninguém. Agora vamos para o desenho industrial, né? Então, o termo técnico aqui é a forma plástica, porque o desenho é uma plástica, uma estética, né, de ornamento de um objeto ou conjunto ornamental. Eu posso ter vários objetos que compõem o mesmo produto, né? De linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, e aí vem vermelhinho, proporcionando resultado visual novo e original. Então, é importante que seja original e que traga novidades. E a aplicação, obviamente, na indústria. Então, eu trouxe aí 2 exemplos para vocês, né? Então, uma máquina que é construída a partir de engrenagens, ela sucede o quê? Os desenhos técnicos, as especificações técnicas, que quando chegam no INPI, eles vão avaliar todas as disposições técnicas, todas as especificações, materiais, para justamente saber se é novidade e se tem originalidade, tá? Para saber se já não existe algum desenho igual ou parecido já registrado, enfim. E um outro exemplo mais simples de um sapato, né? Então, se eu quero ter uma exclusividade de venda de um produto, como, por exemplo, um sapato, olha só quantas informações eu preciso trazer para poder gerar um certificado de que esse calçado, eu tenho propriedade industrial sobre a fabricação desse tipo de calçado. Os requisitos também se assemelham ao de patente, né? Então, precisa trazer novidade, originalidade, e só um parênteses aqui, né? Que são tópicos bem simples, mas entendam que provar novidade significa que tem que cumprir um rol de especificações, né? Então, cada item desse abre um leque também de regras que precisam ser cumpridas para
realmente se tornar uma novidade ou ser, de fato, original. Né? E os desimpedimentos normais, né? Não pode impactar na moral, nos bons costumes, nem ofender a honra ou a imagem de pessoas. Tá? Agora vamos falar de marca. Marca é um símbolo que tem como função identificar e diferenciar produtos e serviços. Então, a marca, né, eu não preciso discorrer tanto sobre isso, né, são traços de personalidade empresarial, onde a empresa, com aquele símbolo, ele quer ser reconhecido. Então, nós conhecemos N exemplos de símbolos que não necessariamente precisa trazer o nome da empresa para a gente identificar o nome da empresa. Então, o INPI também é o órgão, né, que concede o direito de marca, desde que essas marcas, né, não se confundam com outras, ou que não venham a trazer um duplo sentido, seja para a moral, para a honra, para os bons costumes e assim por diante, tá? Vamos em frente. Aí eu trouxe a classificação das marcas, né? Então, se eu quero ser reconhecido, se o meu negócio, né, vai ser reconhecido, né, por uma marca, ela pode trazer o nome da empresa, o nome fantasia, né? Eu trouxe aí 2 exemplos de que, olhando para essas marcas, vocês sabem os produtos relacionados, né? Então, eu posso criar um nome estilizado para poder representar a minha empresa. Então, chama-se marcas nominativas, né? Uma marca por meio de um nome. Número 2, agora são marcas figurativas, né? Então, eu não preciso ter o nome, né, gravado na marca para poder saber, né, desses 4 elementos figurativos, esses 4 símbolos, né? Primeiro, qual é o nome da empresa e segundo, né, qual é o seu ramo de atividade, sua atividade econômica e os produtos oferecidos no mercado, né? Então, fica relativamente fácil a partir disso. Então, nenhuma marca ela pode ser coincidente a essas, por quê? Porque essas já têm registro, estão validadas, né? Percorrem o tempo que eu disse a vocês, e qualquer semelhança ou qualquer cópia, né, gera direitos àquele que tem o certificado registrado. Marcas mistas, né, onde eu tenho aí símbolos e nomes, né, pode ser o nome da empresa ou pode ser o nome do produto, tá? Então, essa identidade visual que nós chamamos de logotipo, tá? Então, eu tenho certeza que nenhum de vocês teria dificuldade para reconhecer aí, né, as categorias dessas empresas, né? Então, uma pelo produto, outra pelo nome da própria empresa, tá? Então, essas são marcas mistas. E as marcas tridimensionais, né? Então, a identificação também fica simples a partir do momento em que você, né, tem aí uma estética que te traga contornos, curvas, figuras geométricas, né? Vocês são jovens, talvez não conheçam esse chocolate, né? Alguém conhece esse chocolate? Conheço. Não, caro. É o melhor que tem. Se quiser dar um para mim, eu aceito, professor. Eu tô tentando falar o nome dele até agora. E essa garrafinha aí que também, né, eu não preciso olhar para ela, apenas segurar nas mãos pelo tato, eu já consigo identificar rapidamente que tipo de produto que é, o refrigerante, a bebida que traz no seu interior. Desculpa, não entendi. Não. Não é nada não, né? É uma coca, né? Sei lá. Parece. Eu acho que é uma coca. Eu acho que essa coca aí é Fanta, hein? Eu ia falar isso agora. Não sei não, viu? Eu acho que essa coca é Fanta, hein, professor? Ela tá muito afeminada. Vocês entenderam a questão da tridimensionalidade? Quer dizer, condições de fácil identificação a partir de figuras geométricas, tá? E os requisitos para que essas marcas também possam ser consideradas marcas, e o INPI
possa realizar os seus registros é, né, marcas parecidas atuando em atividades econômicas, porém, eu posso ter semelhança, porém, em atividades econômicas diferentes. Eu não posso ter coincidência de atividade econômica com a mesma marca, né? Não coincidência com marcas notórias. E o que são marcas notórias? Marcas que já estão no mercado já há muito tempo, já são posicionadas, né? Então, já existe notoriedade, já existe valor, posicionamento mercadológico. Então, eu não posso ter coincidências, como nós, às vezes, vemos, né? Marcas coincidentes com outras que já são, né, bem posicionadas, né? Então, é preciso tomar bastante cuidado quando se abre uma empresa, se cria uma marca, para justamente o INPI é o órgão que não vai deixar isso acontecer, tá? Mas nós sabemos que o mercado informal, ele gera muitas vezes esses duplos sentidos, né? Essa dimensão dos dispositivos disciplinares. E o desimpedimento, que é comum a todos, que são impacto na moral, nos bons costumes, ofensa à honra e imagem das pessoas, né? As penalidades decorrentes de crime, então, nós estamos falando que não cumprir esse regramento, ele gera um crime, né? Ele está sujeito a um crime, e aí tem novamente a legislação. Então, no caso de patentes de invenção ou modelos de utilidade, né? O uso da invenção sem a devida autorização, né? Autorização de quem? Do órgão competente chamado INPI. E contra desenhos industriais que também não exista, né, a prévia autorização, né, do Instituto Nacional de Patentes Industriais, tá? E aí, pessoal, as penalidades contra as marcas, né? Então, reprodução, então não se pode reproduzir uma marca sem devida autorização, e a concorrência desleal, né? A utilização de práticas comerciais ilícitas. Então, muitas vezes se reproduz uma marca sem autorização para concorrer, então nós estamos aí entrando no campo do comércio ilícito. Pessoal, esse é o conteúdo do 3.1. Queria saber se ficou alguma dúvida, por favor, algum sofrimento. Ficou esclarecido? Você mostrou. Ficaram satisfeitos ou não? Eu quero aquele chocolate lá. Pede pro Diego. O Diego mora no Jordan. Mora no jogo, tem dinheiro. Ninguém vai me dar o chocolate, é isso? Ô, Diego, Oi. eu vou abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver com a disciplina, mas o nome que você tem aqui na sala, e aí me surge o amigo, aí me surge o amigo e o conhecido. Oi, amigo. Oi, amigo do Diego. E o outro, assim, conhecido do gostoso. E o conhecido do Diego, tá bem? O conhecido do Diego nem quer falar nada. Ô, Diego. Oi. Você tem fãs, hein? Não entendi, professor. Você tem 2 fãs. Tem, esses daí gostam de mim. Gosta, né? Tá aumentando o seu Gente, alguma dúvida relacionada ao conteúdo? Não, professor. Não, professor. Bem, Eu achei a matéria de hoje muito boa. Pessoal, eu queria mais uma vez parabenizar o resultado da sala, foi muito bom. Vamos em frente, não vamos desanimar, né? Então, vamos daqui para frente aumentando cada vez mais o conhecimento. Não deixem de fazer as atividades no portal, por favor. Isso vai trazer tranquilidade para vocês lá na frente. Espero que tenham aproveitado o conteúdo de hoje. Na próxima aula, não esqueçam de avisar o pessoal para não faltar, porque é sempre importante o conteúdo, tá? Apesar que estará lá postado o vídeo lá no portal,
mas agradecer pelo carinho, pela atenção, pelo feedback que vocês me deram, né? E estou aí na semana que vem, firme e forte, para poder dar aula para vocês, tá bom? Tá bom, Professor, Um grande abraço, beijo para todos vocês aí, tá bom? Tá, professor. Valeu, Tchau. professor. Obrigado, professor. Boa quarentena. Tchau, gente. Bom feriado Tchau. amanhã para todos. tchau, Bom professor, boa feriado noite. para você também. Tchau. Pera aí, professor. Ideia desses caras. Ó, já foi, já acabou a aula? Acabou as aulas 8? Acabou cedo, agora sextou. Eu ia perguntar Ué, pra bem, ele então, que tchau. dia que ele ia colocar essa aula aí no portal, lá no AVA. Hã? Pode falar à vontade agora. Falou que falo pra vocês aí. Boa noite.